Vamos meditar na palavra do Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler na NVI, por favor. Vamos começar do versículo 2. Primeira Tessalonicenses 1, 2. Aleluia. Feche os teus olhos, se você já achou na sua Bíblia por um momento, e peça para que o Espírito Santo fale com você. Esta igreja, a igreja de Tessalônica, foi identificada como uma igreja modelo, e uma das razões é que eles receberam a palavra que o apóstolo Paulo falava, mas não como palavras de homens, eles recebiam como palavra de Deus. Como é que você vai receber a palavra? Como você tem recebido a palavra nesta noite? Fará toda a diferença em sua vida, em minha vida. Diga: Espírito, eu quero te ouvir. Fala comigo, fala comigo. Há tantas coisas que nós não entendemos, não compreendemos, e por isso não vivemos, não praticamos e não recebemos as bênçãos. Vem, Santo Espírito, peço, vem com tua força e poder, vem com tua força e poder, vem com teu modo gentil, vem, Santo Espírito, peço, vem com tua força e poder, vem com tua força e poder, vem com teu modo gentil. Querido Deus, nós entendemos pela fé na tua palavra, que a palavra escrita e transmitida é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Oh, faz isso nesta noite, faz isso em minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Assim está escrito, irmãos. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Percebam, amados, que mais uma vez, o nosso amado apóstolo Paulo está orando, falando com Deus. E esse momento, essas palavras, ele está dirigindo para a igreja, mas dizendo para ela: é isso que eu tenho falado. Eu quero que vocês entendam que eu sempre dou graças a Deus por vocês. Em outras palavras, eu sempre estou orando por vocês. Eu sempre estou falando com Deus acerca de vocês. Eu estou mencionando-os em nossas orações. Pode voltar no versículo 1, por favor. O 3, melhor dizendo, isso. Eu estou mencionando vocês em nossas orações. Eu estou me lembrando daquilo que vocês têm feito, aquilo que vocês têm demonstrado. Esta palavra marcou minha vida, quando eu estava lendo e meditando, o que vocês têm demonstrado diante de Deus. Veja, eu posso demonstrar alguma coisa diante de você, eu posso enganar você, eu posso aparecer uma coisa que eu não sou. Me lembro certa vez, um bispo da Argentina, os pastores foram até ele, um bispo da igreja católica, os pastores foram até ele pedir perdão, e falar com eles, dizendo: bispo, nos perdoe, porque a gente tem falado mal da sua igreja, a gente tem falado mal de você, e nós viemos aqui para pedir perdão e para orar pelo Senhor. Se o Senhor tem algum motivo que a gente ore pelo Senhor, pode falar. Então aquele bispo muito humilde disse o seguinte: meus pastores, orem mesmo por mim, orem por mim, para que eu seja tão santo como as minhas ovelhas pensam que eu sou, que eu seja tão puro como eles pensam que eu sou. Então, há uma aparência, irmãos, e esta aparência não é vista por Deus. Deus me conhece. Salmo 139 diz: Ele sabe o meu sentar e o meu levantar, de longe Ele entende os meus pensamentos. Então Ele me conhece muito bem, e é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando: eu estou orando por vocês, mencionando vocês diante de Deus, o Pai, estou falando para eles aquilo que vocês têm demonstrado, como vocês têm demonstrado serem mesmo cristãos. Pense um pouquinho, como é que ele estaria orando por mim e por você? Como é que, o que ele estaria mencionando de nós, de mim, diante de Deus, o Pai? E que o Pai poderia dizer: é verdade, eu concordo com isso. Ele então começa a mencionar: eu oro por vocês, eu oro porque eu vejo em vocês, vocês são um povo que trabalha. Uma virtude gloriosa é o trabalho, e vocês realmente, irmãos, trabalham. Como eu acho lindo uma igreja que trabalha, um povo que realiza, um povo que constrói, irmãos que estão fazendo coisas. O trabalho é muito importante, irmãos. O trabalho dignifica o homem. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E é isso que ele está dizendo. Eu gosto muito de saber que vocês trabalham,
que vocês se esforçam, que vocês realmente têm se dedicado, têm feito coisas. E é muito bom isso. Alguém disse esses dias, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor, e ele dizia o seguinte: se eu voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e encontrar essa igreja da mesma maneira, isso demonstra que vocês não estão trabalhando, que vocês não estão operando, que vocês não estão realizando. E isso me dói, irmãos, quando eu penso ao meu respeito. Eu penso se nós estamos realmente realizando alguma coisa. Agora, para mim o mais importante disso tudo, irmãos, é saber a fonte do trabalho. Preste atenção no que ele diz. O que vocês têm demonstrado. Pronto. Aí ele fala, o trabalho que resulta da fé. Diga, o trabalho que resulta da fé. O que é isso? O trabalho que não é realizado porque eu tive uma ideia, eu tive um pensamento. Muito bom tudo isso. Iniciativa, o trabalho que você faz, mas sabe, aquele trabalho que merece nós orarmos e apresentarmos diante de Deus, aquele trabalho que faz parte da oração de Paulo aqui, irmãos, é um trabalho que resulta da fé, vem da fé, é algo que foi realizado, não por iniciativa do homem, não vai glorificar o homem, não vai dizer, olha, aquele irmão é tão sábio, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, não, mas é um trabalho que glorifica a Deus, porque veio da fé, ou seja, veio de uma palavra de Deus, veio de uma direção de Deus, veio de algo interno, algo que vai glorificar ao Senhor, que o homem, às vezes, é incapaz de fazer, mas ele faz, por causa de uma direção de Deus, por causa de uma orientação de Deus, por causa da fé, porque ele crê, ele recebeu algo de Deus. E isso, irmãos, às vezes faz com que a gente espere, que a gente aguarde, que a gente espere em Deus, queira ouvir a Deus, que a gente se angustie naquela expectativa de que Deus vai falar, Deus vai agir, Ele vai dar uma palavra, e por causa dessa palavra, eu vou trabalhar. É pensando nisso, irmãos, que eu olho para alguns homens, alguns daqueles heróis da fé, que estão lá na galeria da fé. Você não vai ver ali homens, mulheres que fizeram coisas por iniciativa própria. Abraão não saiu da sua terra porque ele disse, está muito difícil aqui, morar com os meus pais, com minha família, sabe de uma coisa? Ó Deus, eu estou indo, nem sei para onde, e eu espero que o Senhor me abençoe, faça alguma coisa. Não, irmãos, não. Abraão saiu por conta de uma palavra, porque Deus mandou, porque Deus dirigiu. Então ele larga tudo, larga o conforto, sai da zona de conforto, como a gente usa dizer, e vai para um lugar que ele não sabia onde. Fé, direção de Deus, que às vezes parece loucura. Como é que Pedro andou sobre as águas? Como é que Pedro saiu da segurança do barco para pisar em algo que queria afundar, que poderia afundar? Como é que ele saiu? Como é que ele fez esse trabalho? Ele fez porque ele confiou, ele creu, ele andou sobre as águas por uma direção, por depender da sua fé. É isso. Então está ele lá andando sobre as águas, por causa da fé. Por causa da fé. A fé pode realizar obras extraordinárias
e não vai glorificar o homem. O Pedro não iria dizer, sabe, eu vou explicar como é que eu andei. Eu pensava, então eu comecei, a gente tem que ter uma técnica. Não tem técnica para andar. Não, eu pensei assim, se eu fizer assim, não, ele ouviu Jesus dizendo, vem, e ele então começou a andar sobre as águas. Você sabe da história, ele depois duvidou, porque vem, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu com Pedro, acontece comigo e com você. De repente você ouve uma palavra de Deus que até parece loucura. Como é que eu vou fazer isso? Mas você ouviu Deus, você ouviu Jesus dizendo, vem Pedro. E aí você tem que tomar uma decisão, sair e andar. E quando você está andando, você vai sentir o vento, você vai ver as ondas, e aí você vai ter uma decisão, continuo andando ou vou duvidar? Porque quem trabalha por fé, e começa por fé, tem que ir por fé até o fim. Amém, amados? Romanos 14, 23, diz assim, aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. É forte demais isso. Tudo que eu realizo, que eu faço, que vai glorificar o meu nome, que vai dizer, sabe, nosso pastor, irmãos, esqueçam isso. Eu estava ali sentado, e estava olhando esse slogan aqui, que Jesus, a Ele a glória, e eu me lembrei quando veio na minha mente, que eu precisava colocar alguma coisa aqui na frente, e de repente veio ao meu coração, honre ao Senhor, e aí nós pensamos, chamei os irmãos para fazerem, de quem é a glória, irmãos? É dele. Que ideia que teve o nosso pastor? Não, veio dele, veio do Pai. Então tudo que vem por fé, irmãos, vai glorificar a Deus. Eu não vou dizer, não, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, não, isso veio de Deus. Então é um trabalho, essa igreja era modelo, esses irmãos demonstravam algo, que eles trabalhavam, e era um trabalho que resultava da fé deles. Amém? Amém, irmãos? Estão compreendendo? Você pode fazer muita coisa que depende da tua mente, da tua ideia, da tua cabeça, mas quando você realizar algo que resulta da fé, de um sonho, de um ideal, de algo que Deus plantou no teu coração, e você não precisa nada, você não vai se glorificar, você não vai dizer, você só vai dar glória a Ele. É diferente, irmãos, é diferente mesmo. Então assim estavam esses irmãos, eles estavam, queridos, trabalhando, demonstrando um trabalho, mas um trabalho que era resultado da fé que eles tinham. Amém? Amém ou não amém? Amém, irmãos? Estão compreendendo isso? Aquilo que não vem da fé, irmãos, é pecado. Aquilo que não provém da fé, no reino de Deus, tudo tem que prover da fé. Eu me admiro de às vezes vir pensamentos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é torre, isso é, por que eu vou fazer isso? Qual a motivação? Por que veio essa ideia? Por que eu tenho que realizar isso? Importante a gente saber. Em segundo lugar, ele diz assim, o esforço, veja lá, olha lá, depois da fé ele diz, o esforço, motivado pelo amor. Então, eu estou me esforçando. Pense novamente que Paulo está orando, está falando com o Pai, e ele está dizendo, olha Senhor, eu quero demonstrar a Ti, esses irmãos, esta igreja,
além de trabalhar pela fé, como resultado da fé, eles se esforçam. O que é esforçar, irmãos? Esforçar é um empenho, uma diligência, uma garra, uma gana, uma vontade de fazer as coisas, no sentido de uma braveza, de um impulso. A pessoa deseja, ele quer mesmo, ele vai se esforçar, ele sai do seu lugar, ele sai da sua casa, ele vai, ele abre uma célula, ele abre a sua casa para se esforça. Então eu tenho visto, ó Pai, eu tenho visto como esses irmãos têm se esforçado, eu tenho visto como eles têm se esforçado, mas o esforço deles não é porque o pastor tem pegado no pé, tem dito, olha, tem que multiplicar a célula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é por isso. Não, eles têm feito por causa do amor. Há uma motivação que é tão linda, Senhor. O esforço que eles fazem é porque eles amam as vidas, eles amam as pessoas, eles querem vê-los salvos, querem vê-los libertos, curados, eles querem fazer alguma coisa. Então esse esforço que eles estão fazendo é por amor, é por amor. Sabe, no reino, irmãos, nós temos que nos esforçar. O reino de Deus se conquista pelo esforço. Nós temos que fazer, dar mais de nós. Nós podemos e devemos nos esforçar, mas lembre-se, por que eu estou me esforçando? Porque eu quero ter um número? Ou é o amor? Ou é o amor? Ou é o desejo de ver pessoas sendo abençoadas, casamentos restaurados, vidas sendo curadas? Eu quero ver vidas indo para o céu. Qual é a motivação do meu amor? Ou melhor, a motivação do meu esforço? É o amor ou é o egoísmo? É o orgulho? É querer dizer, falar? Não, o amor tem a intenção de ajudar, de servir, de dar. Eu quero me esforçar, porque eu amo. Eu quero perguntar a você, cada um de nós, você tem se esforçado? Você tem pago algum preço em prol do Evangelho? Você tem feito alguma coisa? O que você e eu temos demonstrado, irmãos? O que nós temos demonstrado diante de Deus? Não é diante dos homens, porque as pessoas podem dizer, nossa, olha, fulano se esforça, tal, mas diante de Deus, como é isso? Que esforço eu tenho feito? Ou eu estou no piloto automático, o que acontecer vai, não tem esforço nenhum, nem pisar no acelerador eu quero pisar, estou fazendo nada. Qual o esforço que você tem feito? E se você tem feito algum esforço, tem tido alguma dedicação, algum empenho, qual a motivação desse esforço? É o amor, é porque eu amo, é porque eu quero ver os meus amigos se convertendo em irmãos. Terceiro lugar, vocês percebem o tripé, a trindade de virtudes que sempre o apóstolo Paulo nos coloca. Ele fala a perseverança, depois do esforço motivado pelo amor, presta atenção na leitura lá, ele fala a perseverança proveniente da esperança. Preste bem atenção, a perseverança, o que é, irmãos? Perseverar é você não desistir, não parar, é você continuar, você não parar no meio do caminho. Há muitas pessoas que não alcançam, não vencem na vida, porque eles nunca vão até o fim, param no meio. Não, esse negócio acho que não dá certo, mas você não está tentando, você não está se esforçando, você não está perseverando, você não está sendo resiliente, assim, insistindo.
insistindo naquilo. Não, eu vou cavar um pouco mais, eu vou ficar um pouco mais, eu vou orar um pouco mais. E aí paramos, desistimos, não perseveramos, e não, claro, não conquistamos. Então, a perseverança é mais uma virtude destacada pelo apóstolo Paulo aí, daquela igreja de Tessalônica, e praticada. Mas por que é que eles eram perseverantes? Porque às vezes a perseverança, irmãos, às vezes tem cara de teimosia. Pô, o cara não percebe. Vamos pensar em Thomas Edison, né? Tentando inventar a lâmpada. Ele tinha isso no coração, e ele então começou a fazer experimento, 1, 2, 10, dezenas, centenas de vezes, e não dava certo, né, irmão Zé Roberto? Alguns dizem que foi 10.000 tentativas. Mas ele tinha uma qualidade que era a perseverança, ele não desistia. Por isso que nós temos luz hoje. Os que inventaram o avião, uma força que supera a força da gravidade, a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica, que consegue manter um avião lá no alto. Por que que eles conseguiram? Porque eles não desistiram, eles foram perseverantes, eles foram até o fim. Não, eu só descobri mais uma maneira de como não funciona. Eu vou continuar, 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 eu não vou parar, eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou deixar essa coisa aqui, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Eu me lembro quando eu estava fazendo direito, e chegou no 3º ano, a coisa apertou tanto, estava tão difícil. Graças a Deus pela vida do Jonas, que me ajudou muito nessa área. A propósito, ele está em Catanduva hoje, pregando lá para os jovens. E o Jonas falou: pastor, vai um pouco mais, vai um pouco mais. Aí eu estava lendo o livro de Daniel, o último capítulo de Daniel, o último versículo diz: tu, porém, vá até o fim. Eu falei: Deus, obrigado, não precisava ser tão direto assim. Vá até o fim. Vai até o fim. Então eu falei: eu vou até o fim, eu vou até o fim, e graças a Deus fui até o fim, fui até o fim. É assim, irmãos. Então, agora, a perseverança, essa insistência, ela deve ser motivada por algo também. Olha o que está escrito: perseverança proveniente da esperança. Então você tem uma expectativa alegre, uma esperança de que algo vai acontecer. E no reino de Deus, essas três virtudes devem caminhar conosco: fé, amor e esperança. O amor, fé e esperança. Nós devemos caminhar com isso, sempre ter em nosso coração. Pense na esperança viva. Pense naquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Pense, irmãos, que nós somos salvos por esperança. Pela esperança, nós continuamos esperando, aguardando. A esperança é preciosa para nós. É muito preciosa. Então, nós devemos perseverar, devemos insistir, por causa da esperança, porque eu tenho uma esperança, eu tenho algo me aguardando, eu vou até o fim, eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir. Gosto demais daquele cântico: olho para ti, não vou me desviar, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. E é assim mesmo, olhando para Jesus, a gente vai até o fim. Olha o capítulo 4 de Tessalonicenses, o versículo 13, é um texto que certamente será ministrado este mês aqui. Capítulo 4, versículo 13, pode ser no NVI mesmo. Irmãos,
não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha, irmãos, essa palavra para mim foi muito forte esses dias. Foi muito forte. Eu tive notícias de muitas pessoas, algumas pessoas que partiram, amigos, aqui mesmo da igreja, de São Paulo, e minha irmã mandou um vídeo do meu pai, quando meu pai era vivo, evidente, e, nossa, eu fiquei olhando aquilo, e me deu uma tristeza, e quando eu olho para esta palavra, Paulo dizendo assim, irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, quanto aos que dormem, quanto àqueles que já morreram, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Paulo tem convicção, de que a morte de entes queridos, de pessoas que antes eram queridas nossas, abalam a nossa estrutura emocional, nos deixa triste. Em Filipenses ele diz que Epafrodito esteve tão perto da morte, quase morreu, mas ele diz, mas Deus teve misericórdia dele e de nós, para que nós não tivéssemos tristeza sobre tristeza. E eu estava pensando sobre isso, irmãos, olhando para esse texto, e considerando que, para nós que temos a convicção da nossa salvação, uma vida com Deus, eu tive o pressentimento, e vou dizer de mim mesmo, que o que mais me entristece, eu possa me entristecer, não é eu ter uma notícia da minha morte. Eu já presenciei alguns irmãos amados, que antes eram muito queridos, irmãos e irmãs, que estavam nos seus momentos finais. Eu estive com eles, e alguns deles diziam para mim, pastor, não ore para que eu seja curado, eu estou pronto para ir com Jesus. E sabe, eles não falavam isso da boca para fora, eu estou pronto para ir com Jesus, eu estou pronto para estar com o Senhor. Pastor, eu só peço um favor, cuide da minha família. Então eu percebi que eles estavam preparados, irmãos, não era a tristeza maior. Agora eu vou contar para vocês, a tristeza maior para nós, é quando nós perdemos, é pensar em perder uma pessoa que nós amamos, é somente pensar nisso, somente vem a notícia dizendo, olha, fulano está no hospital, fulano não está bem, e já bate uma tristeza tão grande em nós. Não sei se você é assim, mas nós passamos por isso. Há pouco estava falando com uma irmã, e ela contando de um ente querido dela, que partiu há pouco tempo, e nós, então, pensamos, como é que a esperança pode nos ajudar nisso? Porque Paulo diz, eu não quero que vocês ignorem, quanto aos que dormem, não é que morreram, eles dormiram, estão com o Senhor. Como aqueles que não têm esperança. Então a esperança faz uma diferença na minha vida, com relação a algo que é a coisa mais triste que possa haver, que é saber de um ente querido que está partindo. Porque nos dói, irmãos, a partida, nos traz tristeza.
Eu já contei para vocês, meu pai com 97 para 98 anos, quando o médico disse, ele nos deixou, e eu tinha acabado de orar com ele, falando, papai, descansa nos braços do Senhor, eu não posso ir com o Senhor agora, mas brevemente a gente vai se encontrar. E ele então descansou. Mas quando o médico disse, ele nos deixou, meus irmãos, algo vazio, algo dentro de mim desabou. E eu não sei explicar, poxa, eu sou pastor, já aconselhei tanta gente, mas eu não tinha palavras, foi muito difícil para mim. E como é que a esperança pode nos ajudar? A esperança nos ajuda quando nós pensamos, primeiro, que eles estão dormindo com o Senhor. Eles estão dormindo com o Senhor. E mais, veja os versículos seguintes, irmãos. Não vou trazer uma palavra sobre isso agora, mas Tessalonicenses 4, o versículo 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Quantos creem que Jesus morreu e ressurgiu? Amém? Então, creia que aqueles que descansaram com o Senhor, vai voltar juntamente com Ele. Aqueles que dormiram com o Senhor, voltarão com Ele. Olha o versículo seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, a palavra está nos dizendo assim, que quando Jesus vier, irmãos, imediatamente, na verdade antes da vinda do Senhor, antes do arrebatamento, vai primeiro haver a ressurreição daqueles que dormem com o Senhor. Veja o versículo seguinte ainda, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali virá os seus aqueles que antes eram queridos seus, e que morreram e que estiveram com o Senhor, dormiram com o Senhor. Eles virão, aqueles irmãos amados, que nós cantávamos juntos, adorávamos juntos, e que eles partiram, eles voltarão. E diz mais, depois disso, os que estiverem vivos, uma versão diz nós, Paulo dizendo, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia, aleluia. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esta é a esperança que nós temos. Esta esperança deve nos fazer perseverar, deve nos fazer nos manter firme em Deus, continuar. Não importa o que aconteça, nós sabemos, Ele voltará, Ele virá outra vez, o nosso Senhor Jesus virá, não importa o que tenham feito com você. Você pode crer, você pode continuar amando, e você deve continuar perseverando, porque Ele voltará. E aquilo que mais nos assusta, que mais nos assustou, aqueles que partiram com o Senhor, voltarão, e nós teremos o nosso último encontro. Talvez você já foi em um encontro, 2, 3 encontros, talvez você já passou pelo reencontro, é maravilhoso. Nós participamos da ceia, que é um encontro tão precioso com o Senhor, mas ali, irmão, será o último encontro.
o último encontro com o Senhor, porque a partir desse momento nós estaremos para sempre com Ele. Não haverá mais encontro, nós estaremos, viveremos na presença do nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Isso nos deve dar esperança, isso deve fazer com que a gente creia no amanhã. Oh Deus de glória, eu amo essas coisas, irmãos. Eu amo pensar em alguns cânticos antigos que outrora nós cantávamos. Nós dizíamos: sobre a vinda do Senhor. Quantos cânticos preciosos nós cantávamos, a esperança que nós temos. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com serafins eu irei morar. Esta é a esperança. Se você ainda não tem essa esperança, entregue sua vida a Jesus, abra o teu coração para Ele, permita que Jesus seja teu Senhor, e viva feliz, viva em esperança, viva alegre, viva na expectativa, viva perseverante, viva na alegria que Ele virá, que Ele voltará, e que nós estaremos para sempre com Ele. Viva esta esperança, né? Ele virá outra vez, o nosso Senhor virá, e aqueles amados nossos irmãos tão queridos, virão com Ele. Eu fiquei tentando imaginar, sinceramente, eu tentando nessa madrugada imaginar um pouquinho alguns dos meus amados irmãos que partiram deste mundo tão coitados, com um corpo tão debilitado por uma enfermidade, por uma doença, mas que voltarão cheio de vigor, cheio de vida, com corpo glorificado, louvando ao Senhor. Valeu a pena, valeu a pena, vale a pena perseverar, vale a pena nós mantermos, nos tornar e sermos uma igreja exemplo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé um momento.